Bem, queridos amigos, é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para o estudo da tarde de hoje. E o tema que nós vamos estudar está no Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade. Nós vamos fazer uma abordagem a respeito da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, nós tivemos um problema com a primeira transparência e foi interessante porque nós tivemos um problema que nós já fizemos esse estudo lá no Centro Espírita Ibirajara, deu problema com a primeira transparência. Aí nós pedimos aos companheiros que fizessem a transparência, que a gente estaria aqui hoje. Deu problema de novo com a primeira transparência. Então, a primeira eu vou ler para vocês. Na verdade, o nosso tema foi tirado de uma página do livro Religião dos Espíritos, que é ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. É um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, e a página que o Emmanuel trata, o nosso tema é a mulher ante o Cristo. O Emmanuel fala nessa página a respeito das mulheres e a respeito dos homens que estiveram com Jesus, mas muito mais a respeito das mulheres. Então, nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 817, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Que hoje em dia nós vemos que essa luta permanece. As mulheres já conquistaram várias etapas, já conseguiram caminhar e conquistar mais direitos, mas essa é uma luta que sempre existiu, da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, quando Kardec pergunta se são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos, os espíritos superiores respondem com uma pergunta, Eles dizem assim: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, tanto os homens quanto as mulheres não têm a inteligência para saber o que é o bem, o que não é, e a capacidade de progredir? Então, por que os direitos seriam diferentes? Na verdade, os direitos são os mesmos. Até lembrando que ora nós encarnamos em corpos masculinos, ora em corpos femininos. Então, as nossas experiências são experiências diversas para que o espírito possa progredir. O Chico Xavier, ele, na encarnação, na época da publicação, da elaboração da codificação, ele foi a senhorita Jafé. Isso foi contado pelo Arnaldo Rocha, o marido viúvo do espírito Meimei. Arnaldo Rocha contou isso, tem isso publicado no jornal Correio Espírita, essa entrevista, onde o Arnaldo revela várias reencarnações do Chico Xavier. Então, o nosso querido Chico, ele foi mulher, a senhorita Jafé foi muito importante. Na época, Kardec mesmo revela que muitas revisões foram feitas a partir da mediunidade dela, que era uma jovem, muito jovem. Então, nós vamos ver que, por isso, tanto faz encarnarmos em corpos masculinos ou em corpos femininos, essas encarnações são sempre experiências para o espírito, razão pela qual a igualdade de direitos deve ser buscada sempre por todos, para que a sociedade como um todo viva melhor, não é? Porque a igualdade é uma igualdade criada por Deus para que não haja privilégios, nem para um sexo, nem tampouco para o outro. Essa questão é tão antiga que, na época da Babilônia, o primeiro código de leis, vamos dizer assim, que surgiu foi o Código de Hammurabi. E na época, o Código de Hammurabi, ele surgiu com 282 artigos,
falando a respeito dos direitos do homem e dos direitos da mulher, e dizia no código que a mulher tinha o direito de procriar e de dar prazer ao homem. Então não era dado à mulher nenhum direito, isso 1700 e tanto antes de Jesus, antes de Cristo, né? Não tinha sido dado nenhum direito à mulher de ter opinião, de participar. Por quê? Porque os homens faziam a guerra, os homens tinham o poder, os homens comandavam. E aí então eles não dividiam, desconhecendo a vida espiritual, desconhecendo tudo isso, eles não dividiam esse poder com as mulheres. E até porque não tinham mesmo conhecimento de muitas coisas. A própria gravidez, né, que a mulher quando engravidava, eles achavam que isso era algo de seres, vamos dizer assim, interferência de deuses. Eles não conseguiam entender que isso era um processo natural e como acontecia a concepção, a participação do homem nesse processo. Então tudo isso era muito desconhecido. A mulher que tinha, como ela tinha menstruação, né, tem menstruação, e tinha aquela situação dela ter um sangramento uma vez por mês, eles também julgavam que isso fosse um resultado da interferência de seres lunáticos, de seres terríveis que agiam dessa forma. Então lidar com isso era algo muito desconhecido. Então eles chegaram a questionar até se a mulher teria cérebro, se a mulher teria alma, não é? Então nós vamos aqui ver essa questão tratada por Kardec no Livro dos Espíritos, onde ele pergunta na questão 818, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Inferioridade moral, não é? Porque alguns países já lutam pela igualdade de direitos, outros nem isso fazem e não permitem que as mulheres façam isso, e não permitem que ninguém faça isso. Então os espíritos superiores respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, a resposta é muito clara, quer dizer, entre homens moralmente pouco adiantados, o que vale é a força e não o direito. E aí nós vamos ver, não sei se vocês tomaram conhecimento de uma notícia que saiu não tem muito tempo, a respeito de mulheres sudanesas que haviam sido presas e foram condenadas a tomar 40 chibatadas, que é a pena aplicada, né, porque estavam usando calças compridas, né? Isso, o Sudão é um país da África, um país de maioria islâmica, ele tem uma parte do país cristão, mas a maioria é islâmica. Essas mulheres estavam num café, nesse café elas poderiam usar calças compridas e elas estavam usando o véu, né, as calças compridas, mas mesmo assim elas foram presas. E algumas confessaram o crime, né, e confessando a pena cairia de 40 chibatadas para 10 e elas estariam livres de condenação, processo, quer dizer, aquilo se resolveria ali na hora. Mas uma delas, trabalhando na ONU e sendo jornalista, o nome dela Lubna, o que ela fez? Ela contratou um advogado e esse advogado foi defender essa causa, porque ela estava num local permitido e que isso não poderia acontecer. E ela então fez isso e a notícia correu o mundo. Então, através da internet e dos meios de comunicação, a gente pode ter conhecimento desse fato
e o acompanhamento através da imprensa e da pressão que os meios de comunicação fizeram para que essa situação fosse resolvida, até porque ela estava no local onde isso era permitido e ela não deixou de usar o véu, ela apenas estava usando calças compridas. Então nós vamos percebendo que em muitos países esses fatos são muito mais acentuados e as mulheres realmente não têm condições de brigar pelos seus direitos. Não sei se vocês tomaram conhecimento, há bem pouco tempo as mulheres queriam trabalhar, agora não me lembro se foi na Arábia Saudita, e elas querendo trabalhar tinham, para trabalhar elas têm que ter autorização dos maridos, elas não podem trabalhar sem autorização dos maridos. Elas queriam dirigir e também tem que ter autorização dos maridos. Enfim, e esses fatos vão saindo na imprensa, a gente vai tomando conhecimento e a gente vai refletindo. E elas achavam que isso era no mundo todo. Quando elas começaram a perceber que a internet mostrava que esse tipo de fato era muito característico do país onde elas estavam vivendo e de outros países também, na maioria islâmicos, então elas começaram realmente a lutar por aquilo. E nós vamos vendo que essa luta é uma luta por desconhecimento total da vida espiritual, porque o espírito que subjuga o outro, ele está marcando a sua própria vida para no futuro passar por experiências que ele mesmo escolheu, né? Então a resposta dos espíritos está ali a respeito dessas instituições sociais que não buscam a igualdade de direitos. E nós vemos que quando isso acontece, não é só a mulher que padece, é a mulher, os filhos, a própria família, né? A sociedade. É um desencadear em cadeia, quer dizer, é uma série de fatos em cadeia que vão mostrando essa injustiça onde a força predomina sobre o direito. Na questão 821, Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Quer dizer, a mulher, ela pode ser mãe, o homem tem outra função. Essas funções, essa função, a natureza destinou à mulher. A mulher, em função disso, ela pode amamentar. É uma função só da mulher. Por isso, então, elas terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os espíritos respondem: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida, que todos nós nascemos e passamos pelos cuidados de uma mãe. Se não foi a nossa mãe biológica, foi alguém que fez o papel de mãe que nos criou. Porque quando nós nascemos, nós não temos condições, né, nós seres humanos, de agirmos sozinhos, nós somos absolutamente dependentes. Então, é a mulher que cuida, é a mulher que dá, vamos dizer assim, aqueles primeiros cuidados e que dá todo um acompanhamento para que o desenvolvimento da criança possa acontecer. E aí, sobre esse questionamento a respeito das mulheres terem alma ou não, né? Kardec publicou um artigo muito interessante que está na Revista Espírita, no mês de janeiro de 1866. É o primeiro artigo que está nesse mês de janeiro, ano 9 da publicação da Revista Espírita. Então ele diz o seguinte, a respeito da questão: as mulheres têm alma? Que isso sempre foi questionado, se as mulheres realmente teriam alma, se elas teriam cérebro, se elas poderiam pensar. Que ser é esse, né? Que sempre foi questionado. Então Kardec diz: a questão já foi discutida em concílio.
Isso foi uma discussão no Concílio Católico. E desse preconceito nasceu a sua inferioridade legal, né? Diz Kardec, porque se foi questionado se a mulher tem alma ou não, legalmente ela já é considerada um ser inferior. Aí ele faz um questionamento maravilhoso, ele passa essa questão para a gente pensar a respeito de Deus. Diz ele: teria Deus criado almas masculinas e femininas, fazendo estas, as femininas, inferiores àquelas? Quer dizer, se na verdade as mulheres não têm alma, pensemos assim, então o erro foi de Deus. Porque como é que ele ia criar um ser superior a outro? E Deus é bom, justo, e ele não faria isso. Então, o questionamento de Kardec nos faz refletir a respeito da superioridade de Deus. Se nós julgarmos que as mulheres e os homens são diferentes, na verdade nós estamos avaliando Deus, julgando Deus um ser falível, um ser que faz seres inferiores e seres superiores. E aí não teria como mudar. Se um ser fosse criado inferior ao outro, seria assim para a vida inteira. E nós sabemos que não, que existe a lei da evolução e que a doutrina espírita descortina para nós todo esse caminho de evolução que nós passamos. Bom, vou passar aqui adiante. Esse artigo, se vocês tiverem curiosidade, é muito bom ler. Kardec diz: não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Claro, né? E finaliza dizendo que o Espiritismo abre a era de emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Porque, é claro, se diante dessas situações não existe diferença, então ele diz que a doutrina espírita, com essas explicações e comprovando isso, nos mostra essa era da igualdade e da fraternidade que nós devemos buscar e trabalhar por ela. Então, isso é um pequeno resumo do trabalho de Kardec. E vamos ver a mulher ante o Cristo. Jesus foi o primeiro a dignificar a mulher, a respeitar e a trazer para a sociedade uma visão completamente diferente do que existia até então. Então, nesse livro, como nós dissemos, Religião dos Espíritos, de Emmanuel, o título do capítulo é A Mulher ante o Cristo. O Emmanuel diz: toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. E nós vamos ver como é que Jesus, em todas as situações, dignificou e tratou a mulher de uma forma a enaltecer, a valorizar, porque a própria mulher se sentia inferior, não é? Você vai dizendo para o outro que ele não vale nada, que ele não é inteligente. Então, ele de repente começa a acreditar que isso é verdade. Então, o Cristo, ele sempre tratou as mulheres, nós vamos ver isso mais adiante, com respeito, não é? Então, nós destacamos aqui a vida de uma mulher que tem o seu nome gravado no Jardim dos Justos, no Museu do Holocausto de Jerusalém e em Washington também, como heroína da Segunda Guerra. Araci Guimarães Rosa. Araci Guimarães Rosa foi a segunda esposa do famoso escritor Guimarães Rosa, né, que escreveu Grande Sertão Veredas, a quem ele dedicou a obra. Grande Sertão Veredas tem lá que ele dedicou a minha querida Ara, que ele chamava a esposa de Ara. E por que
a Araci consta lá? Ela, na verdade, ao lado do nome dela está o nome do Oscar Schindler, que eu acredito que vocês tenham visto o filme A Lista de Schindler, que é um filme assim, maravilhoso, porque o Schindler, ele salvou inúmeros judeus da câmara de gás e começou a vender coisa, dar anel, enfim, aquela situação toda para que ele pudesse salvar as pessoas da câmara de gás. E a Araci, ela é citada como um dos 18 funcionários diplomáticos que ajudaram a salvar judeus. Ela arriscava sua vida por pessoas que ela não conhecia e salvou centenas de vidas nos campos de concentração. Ela usava o seu passaporte diplomático para conduzir pessoalmente diversos judeus até o embarque. Então, o que acontecia? Ela era chefe do setor de vistos. Ela trabalhava em Hamburgo, na Alemanha, onde ela conheceu Guimarães Rosas. Só que ela era uma pessoa que não tinha aquelas imunidades diplomáticas. Se eles pegassem ela iria morrer. Não tinha como. Porque o cargo que ela ocupava era um cargo de chefe. Ela era do chefe de setor de visto, não era um cargo diplomático assim tão alto. Uma mulher inteligente, falava 4 idiomas, falava bem o alemão, o francês. Ela nasceu no Paraná, era brasileira, falava português, falava inglês, enfim. E a Araci, ela ia soltando aqueles vistos e colocava os papéis no meio dos outros documentos que o cônsul tinha que assinar, arriscando a sua própria vida. E quando tinha que encaminhar as pessoas, o que ela fazia? Ela usava o passaporte e ela pessoalmente levava pessoas que ela nunca conheceu, que ela não sabia quem era, até o setor de embarque. Essa criatura nunca divulgou isso. Como é que nós ficamos sabendo disso? Nós ficamos sabendo disso há muito pouco tempo. Quando eu li essa notícia pela primeira vez, eu li numa revista que foi aquela revista da Gol, da companhia aérea Gol, que foi uma matéria publicada alguns anos atrás. E depois é que a gente passou a tomar conhecimento, circulou pela internet e tal. Mas a Araci, ela desencarnou dia 3 de março desse ano, em São Paulo, aos 102 anos, de Alzheimer. Ela já não tinha consciência de nada e desencarnou de forma serena, segundo nós lemos. Só que para ela viver ao lado do escritor, que ele era desquitado e ela também. E uma mulher desquitada, tempos atrás, era muito mal vista. A sociedade realmente, ainda hoje existem pessoas que ainda têm preconceito. O fulano não é casado com ela? Quer dizer, como se nós tivéssemos o direito de julgar a vida de alguém, né? Jesus nos disse com tanta propriedade: não julgueis para não ser julgado. E muitos de nós ainda guardamos esse preconceito, esquecendo das palavras de Jesus. Então a Araci, ela enfrentou esses preconceitos, ela era desquitada, não era bem vista pela sociedade, nada disso abalou a Araci. E ela não fez nada para que isso fosse divulgado, enfim, ela fazia isso por sua vontade. E aí nós vamos ver o seguinte, refletir: por que certas pessoas têm possibilidade de fazer coisas, algumas fazem e outras não fazem? O que nos move a fazer determinadas coisas, por exemplo, como ela, que arriscava sua própria vida para salvar pessoas que ela não conhecia? Então, Leon Denis nos diz que a vontade é o que leva certas pessoas a realizarem o que parece impossível, vencendo todas as adversidades, começando pelo preconceito. Quer dizer, aquilo não é uma barreira, ao contrário, você se sente estimulado a fazer algo em favor de outro,
porque você tem essa vontade. Então ninguém é melhor do que ninguém. É uma opção que você faz, que qualquer um de nós pode fazer, e que basta realmente que essa vontade aconteça. Então Leon Denis diz assim: a vontade é a maior de todas as potências, é em ação comparável ao ímã. Então a gente vê bem, né, como é que o ímã faz para atrair. Então a vontade agindo, você consegue. É a vontade o princípio superior, o motor da existência. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então esse exemplo da Aracy é um exemplo muito significativo. Existem muitos, mas a gente achou interessante comentar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito da desigualdade de gênero, né? Então, no relatório anual de 2009, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial a respeito da desigualdade entre homens e mulheres, o Iêmen, que é um país pequeno, ocupa o último lugar e o Brasil ocupa um acanhado 82º lugar. Né? Por que o Brasil ocupa essa posição tão inferior? À frente do Brasil estão a China, o Paraguai, a Argentina e a Rússia. As mulheres brasileiras têm nível de instrução similar ao dos homens. Entretanto, as desigualdades salariais puxaram o país para baixo. Então, segundo dados do IBGE, as mulheres, em média, no Brasil, ocupando as mesmas funções que os homens, ganham em torno de 60% menos que os homens. E é esse dado que puxa as mulheres para baixo. O Paraguai, por exemplo, conseguiu dar um avanço nisso e ele melhorou bastante. Mas nós não. E nós sabemos que nas universidades, atualmente, o índice de mulheres fazendo universidade, em alguns casos se equipara, em outros passa muito dos homens. Nas posições de mestrado, doutorado, as mulheres estão se formando mais mulheres mestres ou doutoras do que os homens. Só que na hora, e até exercendo cargos, né, de chefia de departamentos, universidades, mas para muitos casos, de uma maneira geral, os salários continuam desiguais. Então isso é um fator que nos coloca numa situação de desigualdade. Nós temos ainda no nosso país muitas desigualdades, mas esse é um fato concreto. Então os 10 países mais que trabalham nessa questão da igualdade, primeiro são a Islândia, a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Nova Zelândia, a África do Sul, com tantos problemas, mas nesse campo está bem, Dinamarca, Irlanda, Filipinas e Lesoto. Lesoto é um país pequenininho lá no sul da África. Está melhor do que muitos outros países, melhor do que nós, não é? Então a gente precisa avançar bastante. Isso parece uma questão assim que está longe, mas não, porque esse fato reflete numa série de outras questões, não é? A gente vai ver que muitas mulheres são chefes de família e por conta disso, a dificuldade que ela tem de criar os filhos, de educar os filhos, de manter a família com salários mais baixos, é uma situação que vai comprometendo o desenvolvimento da família, a educação da família. Então, existe o Dia Internacional da Mulher, né? Nós sabemos que dia 8 de março foi criado o Dia Internacional da Mulher e agora o mês de março, quase o mês todo, é colocado como o mês da mulher e muitas questões são tratadas nesse mês visando trabalhar com essas questões, né? Eu escrevo no jornal Correio Espírita, conforme a Maria falou, na coluna chamada Correio e Mulher. Então a gente tem estudado e pesquisado bastante a respeito disso para
colocar no jornal, e aí a gente vai tomando conhecimento dessas situações que são muito interessantes. Como é que surgiu o Dia Internacional da Mulher? Então, o movimento começou em 1857, no mesmo ano que foi lançado o Livro dos Espíritos, 1857, só que foi um fato muito triste. Eram centenas de mulheres protestando nas ruas de Nova York contra a falta de condições de trabalho. As mulheres trabalhavam numa fábrica e elas chegavam a trabalhar até 16 horas por dia. Os salários eram inferiores aos salários dos homens. Elas saíram à rua, fizeram protesto. Quando elas retornaram para a fábrica, eles fecharam a fábrica e colocaram fogo e elas morreram. E esse fato foi tão divulgado, foi uma questão tão absurda, foram 100 e poucas mulheres que morreram naquela situação, que a partir daí isso chamou muito mais atenção sobre essas questões. Aí em 1859, 2 anos depois, surgiu o primeiro sindicato para mulheres. Em 1983, que é bem recente, a Nova Zelândia foi o primeiro país a permitir o voto feminino. No Brasil, em 1827, as mulheres puderam se matricular em estabelecimentos de ensino. E em 1887, no Brasil, formaria sua primeira médica. As mulheres que ousaram dar esse passo foram socialmente segregadas. A primeira médica que se formou era uma pessoa, uma jovem gaúcha que fez um curso na Bahia, na Faculdade de Medicina na Bahia. Mas ela teve que enfrentar muitas barreiras, porque eles não permitiam que ela frequentasse as aulas de anatomia. Imagina como é que uma médica vai se formar sem frequentar aulas de anatomia. Então, cada passo foi uma luta muito grande para que ela pudesse se diplomar. E quando ela se diplomou, ela fez um trabalho a respeito da cesariana, que dedicou esse trabalho à mãe dela. E ela disse que ela havia estudado medicina, porque quando ela nasceu, a mãe dela havia morrido de parto. E que através do trabalho dela e dela se formando, e outras mulheres se formando, que ela iria trabalhar muito para que isso não mais acontecesse. Então, imaginemos que luta para que a mulher pudesse conquistar, não é? Essas etapas. Se a gente for analisar o comportamento feminino no mundo ocidental, que a gente já falou aqui, em países do Oriente, países islâmicos, nós vamos ver, comparando, vamos dizer assim, o início do século XX, né, e o século XXI, que realmente muitas mudanças, muitas conquistas foram acontecendo. Mas as mulheres eram figuras silenciosas, elas não podiam se manifestar, elas não podiam participar junto com os maridos de uma série de situações, e não podiam votar, não podiam estudar, não era permitido a mulher estudar, não é? E aí aconteceu em 1922, que foi o mesmo ano da Semana de Arte Moderna, onde surge o modernismo, onde o Brasil se manifesta contra os modelos vindos prontos da Europa, enfim, que surgiu a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Quem fundou essa federação foi Berta Lutz. Berta Lutz era filha do famoso cientista Adolfo Lutz. E essa federação, ela reunia a associação de mulheres de vários estados lutando pelos direitos das mulheres. E uma das questões que elas mais lutaram é que no Código Civil brasileiro existia um artigo que falava a respeito da incapacidade relativa das mulheres casadas. Quer dizer, a mulher que era casada, ela não tinha direito a estudar, nem a votar, nem nada, porque senão ela deixaria de cumprir o seu papel de esposa e de mãe. Esse era o argumento que eles usavam para bloquear
a manifestação das mulheres. Isso estava no nosso Código Civil, era lei. Então, a Berta Lutz lutou muito para mudar isso. Nós tiramos de um jornalzinho que na época circulava, né, onde diz que existia nas escolas uma brincadeira, entre aspas, né, onde os garotos falavam assim para as alunas: menina que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. Quer dizer, era uma forma de dizer que você, para ser mãe de família, quanto menos soubesse, melhor. Isso daí é uma questão, vamos dizer assim, que demonstra a desigualdade de direitos, né, e as dificuldades que as mulheres encontravam até para estudar. E a mulher no movimento espírita? A gente vai vendo nos dias atuais a presença feminina é cada vez maior nas universidades e no mercado de trabalho, conforme falamos, e não podemos nos surpreender que no movimento espírita também as mulheres sejam maioria. Isso daí é um dado que a gente tem. Nos diversos serviços da casa espírita, existem muitas casas espíritas que a gente vê que isso não acontece, mas na grande maioria, olha aqui, se nós olharmos aqui, claro que essa é uma reunião à tarde, mas a predominância é feminina. Então, nos diversos serviços da casa espírita, a participação da mulher é cada vez maior. No estudo sistematizado, nas atividades assistenciais espíritas, nas reuniões mediúnicas, palestras, seminários, e nas atividades de evangelização, então, nem se fala. A gente está sempre convocando os rapazes, os homens para evangelizar, porque a figura masculina é muito importante na evangelização. Essa figura masculina que falta em muitos lares, é importante que ela seja fortalecida no trabalho de evangelização. Mas é muito difícil a gente conseguir arrumar, vamos dizer assim, que os rapazes digam sim na tarefa da evangelização. Então, há pouco, quando nós fazemos, por exemplo, nesses eventos que o CERJ, né, que a Federação Espírita do Estado, realiza no campo da evangelização, a ciranda da evangelização, mais de 80% é feminina, os participantes. Então a gente vai convidando os rapazes, mas a gente consegue, diz que eles são os heróis, porque os homens acabam se sentindo intimidados, vamos dizer assim, para assumir essa tarefa tão importante. E a mulher do Evangelho? A lei antiga mandava apedrejar as mulheres decaídas, mas Jesus afirma, isso está no livro Boa Nova, quase sempre é o homem que lhe destrói a vida. Humberto de Campos disse isso: o homem e a mulher são iguais perante Deus, e as tarefas que desempenham se equilibram para que haja sempre respeito mútuo. Claro, o que deve haver é um respeito e uma troca, e um dar as mãos, e não a predominância de um em detrimento de outro, já que somos espíritos imortais. Então o Evangelho continua sendo um roteiro seguro para a solução dos diferentes desafios. E aí vamos ver como é que Jesus então dignifica a mulher. Jesus estabeleceu uma nova forma de relacionamento com as mulheres, valorizando o seu trabalho e suas atitudes corajosas, exaltando as características femininas representadas pela sensibilidade e pela afetividade mais desenvolvidas. Muitas mulheres naquela época entenderam o discurso de Jesus e o seguiram. E aí nós vamos ver, relembrar os diversos exemplos das mulheres que seguiram Jesus. Então, por exemplo, a samaritana. A mulher, a região de Samaria já era uma região difícil, porque os samaritanos, existia sempre uma discórdia entre os samaritanos e a Palestina, né, onde estava o povo judeu.
E a região de Samaria, quando Jesus certa vez ele vinha de Jerusalém para Cafarnaum, ele entrou na região de Samaria, e quando chegou lá, ele foi até o poço de Jacó e pediu à mulher samaritana que lhe desse água. Olha, falar com o samaritano já era algo assim extraordinário. Falar com uma mulher, dirigir-se a uma mulher, era muito mais, chamava muito mais atenção. E Jesus então dá água samaritana e ela fala a respeito disso. Como pedir água a mim, uma mulher samaritana? E ele começa a falar da água viva que vem do amor infinito de Deus e começa a falar a respeito do reino dos céus, da mudança que ele vinha trazer, enfim. E dizendo a ela que chamasse os demais e que contasse isso aos demais. Então, esse fato foi tão significativo que está nos evangelhos e a gente vai vendo o papel da mulher samaritana. Maria de Magdala era aquela figura que era uma mulher mal vista, uma mulher onde as pessoas tinham preconceito, porque ela tinha uma vida considerada uma vida que não era sadia, né? Só que Maria de Magdala, depois que ela conhece o Cristo, ela muda a sua vida a tal ponto que ela se modifica completamente, ela passa a seguir o Mestre e depois ela vai cuidar, como ela não tinha filhos, né? Ela vai cuidar dos leprosos como se fossem filhos dela, até o dia que ela começa a perceber no próprio corpo aquelas manchas violáceas, né, a respeito da hanseníase, e ela se torna também, na época chamava leprosa. Só que quando Jesus aparece após a crucificação, foi para ela, a primeira aparição de Jesus foi para Maria de Magdala, conhecida como a pecadora, né? Então Jesus valorizava cada um pelo seu esforço e por aquilo que ele fazia, não por aquilo que a sociedade exaltava, que era valor da sociedade, mas o valor real de cada um. Joana de Cusa, né? Joana de Cusa, que esposa do intendente que trabalhava para o governo romano, ela foi conversar com Jesus falando a respeito da sua dificuldade de tratar com o marido. Porque o marido era uma pessoa que tinha interesses em agradar o governo romano ou agradar aos judeus, aquele que lhe oferecesse mais vantagens. E Jesus diz que ela permanecesse no lar, que ela não deixasse o lar. Ela era uma mulher rica, mas depois o marido morre, ela perde tudo, vai trabalhar, vai cuidar dos filhos dos outros. Ela tem um filho e tem aquela situação onde ela segue Jesus e depois os cristãos começam a ir para os circos romanos, e no ano de 68 ela foi para a fogueira, e eles perguntaram a ela: mas foi isso que Jesus te ensinou a morrer? Ela disse: me ensinou a morrer e também a vos amar. Então Joana de Cusa manteve a fidelidade a Jesus sempre. E nós sabemos que Joana de Cusa depois teve as outras encarnações, né? Foi Sora Joana Inês de Asbarre, foi Sora Joana Angélica e a Joana de Ângeles, né? Nas suas várias encarnações ela se manteve e se mantém fiel a Jesus sempre. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, depois que conheceram Jesus e que hospedaram o Mestre, transformaram completamente as suas vidas também. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, humilde e frágil como o lírio, com a resistência do diamante. Era pobre entre os pobres, desvalida entre os homens, grande e prestigiosa perante Deus, assim nos diz Humberto de Campos. Maria de Nazaré recebeu essa missão de cuidar de Jesus, e na cruz, quando Jesus já estava
naquele sacrifício, ele fala para João, o Espírito amado, o discípulo amado, ele diz assim: eis aí tua mãe, e para ela diz: Maria, eis aí teu filho. E eles passam então a viver juntos depois que houve a crucificação do Cristo. Então Jesus dignifica a mulher porque ele oferecia o que o mundo governado pelos homens lhes negava, que era o respeito. No plano jurídico, a mulher ocupava a mesma posição do escravo e da criança. Ela era igualada ao escravo pagão, porque o escravo judeu era mais respeitado que ela. O marido era o seu senhor e o dono. O historiador Flávio Joséfo escreveu o seguinte: a mulher, diz a lei, é inferior ao homem em todas as coisas. Ela deve obedecer não para humilhar-se, mas para ser dirigida, pois foi ao homem que Deus deu o poder. Então o homem podia ter várias mulheres, quantas ele pudesse custear, mas a mulher tinha que ser fiel ao marido, e se ela assim não fosse, ela seria apedrejada, conforme nós conhecemos o fato da mulher que ia ser apedrejada em praça pública. E Jesus pergunta, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e ninguém se manifestou. No campo afetivo, nenhum respeito lhe era devido. Ela deveria aceitar que seu marido dividisse sua atenção com várias esposas, concubinas ou escravas. Só o homem podia dar o divórcio. Então, compra-se uma mulher por dinheiro, contrato e relações sexuais. Isso era, conforme era publicado, era, na verdade, uma mercadoria, né? Como você adquire uma mercadoria, como você adquire um escravo. Era dessa forma que no Império Romano, em muitos lugares, e a gente ainda vê refletido hoje em muitos países, essa prática. Era também desaconselhado o conhecimento das leis às mulheres. Questionava-se a existência da alma em seu corpo, conforme comentamos, sua racionalidade, quer dizer, se ela tinha cérebro, sua inteligência, e, conforme nós já dizemos, ela era comparada a seres maléficos por causa da menstruação, considerada impureza. Não participava da vida pública, principalmente no meio de pessoas importantes. Jesus dignifica a mulher. Jesus, então, foi o primeiro a defender a mulher para que ela pudesse seguir lado a lado com o homem na caminhada evolutiva. Jesus a ninguém condenava. Ele disse: ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Isso está em João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Então, conhecedor de todas as nossas dores, ele tratava as dores emocionais e reintegrava aqueles que precisavam da sociedade, curava todos dos males físicos e das obsessões espirituais. E no livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel nos diz o seguinte: é muito interessante essa reflexão. Ele fala assim: atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças, e embora não lhe integrassem o círculo apostólico, porque eram homens os apóstolos, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos demandavam. Então Emmanuel diz que na hora principal da crucificação, os homens, Pedro negou Cristo, os homens fugiram. Você conhece, você professa, você segue o Galileu? E eles diziam: não, eu não conheço ele, eu não sei quem é. E as mulheres se mantiveram ali junto a Jesus de forma desassombradamente, quer dizer, não tinham nenhum medo de dizer que estavam junto com o mestre, e nada lhes aconteceu naquele momento. Depois houve
a perseguição aos cristãos. Agora, passado esse período, a gente vai ver que aqueles discípulos que se sentiram enfraquecidos e tudo, se tornaram realmente fortaleza, e todos se deram as mãos para que o Evangelho de Jesus e todo aquele trabalho continuasse depois da sua crucificação. Então essa é uma reflexão para que a gente possa pensar a respeito dos nossos dias atuais, né? Das nossas conquistas, mas principalmente do que a doutrina espírita nos traz, que a doutrina espírita nos coloca ao pé de igualdade, homens e mulheres, não só falando, mas demonstrando que através da reencarnação nós vivenciamos experiências diferentes, ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, e por esse motivo nós precisamos estar lado a lado nessa caminhada em busca da evolução, da nossa evolução, da evolução do nosso planeta. Então que a gente possa ficar com essas reflexões do Evangelho de Jesus, que nosso Senhor possa nos abençoar sempre. Muita paz para todos.